Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Mandarino e no vídeo de hoje vamos aprender como fazer a criação e exclusão de um banco de dados em um Oracle 19c. E para isso nós vamos utilizar aqui a minha plataforma que eu venho utilizando nos outros vídeos desse canal. Então aqui eu tenho a máquina aqui, o Windows com o Mobile. Eu vou fazer aqui uma conexão com o meu Oracle Linux 8. Então, para quem não viu, eu tenho aqui vídeo, por exemplo, ensinando aqui a instalar o Oracle Linux 8, instalar o Oracle 19c. Então, caso você tenha dúvida aqui de como utilizar aqui, como se conectar no servidor, como criar o servidor, ou até mesmo como instalar o Oracle, é só assistir aqui os outros vídeos aqui do canal que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, aqui eu tenho a minha conexão com o usuário Oracle e isso aqui a gente vai. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui é verificar se, por exemplo, o meu arquivo Bash Profile ele tem aqui as configurações dessas variáveis, principalmente o Oracle Home, o Oracle Base e o Oracle Path com a definição aqui do Oracle Home e o /bin. Isso aqui vai fazer com que que eu consiga chamar, executar os utilitários do Oracle. Então, caso você não saiba o que é isso, de que forma fazer isso aqui, no vídeo de instalação do Oracle eu mostrei como fazer essa configuração. Um outro ponto aqui importante, se vocês olharem aqui, eu tenho uma conexão com o usuário Oracle e uma conexão com o usuário root. Então aqui eu estou conectado com o usuário root. E se eu tentar aqui, por exemplo, sudo-su Oracle e fizer aqui, por exemplo, um dbca, que é o utilitário que a gente vai utilizar logo em seguida, ele vai me dar esse erro, porque para eu fazer essa execução aqui, eu não posso estar conectado com o usuário root e entrar com o usuário Oracle. Eu tenho que entrar diretamente como usuário Oracle, que nem eu fiz aqui. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, executar aqui o dbca, ele vai abrir aqui o dbca. E nesse ponto, o mobile ele é muito útil, porque, por exemplo, quando eu usava o put no passado, eu precisava fazer ali definição de variáveis de display, instalar um aplicativo específico para poder exportar o display. Aqui o mobile ele já faz tudo aqui para a gente aqui de uma forma bem dinâmica. E esse aqui é o dbca, que é o Database Configuration Assistant, que é o utilitário aqui que permite a gente fazer criação de banco de dados, exclusão, gerenciar aqui PDBs, gerenciar templates, mas a gente vai se atentar aqui a duas opções, que é o Create Database e o Delete Database. Então, primeiro vamos selecionar aqui a opção do Create Database. E dentro dessa opção nós podemos seguir por dois processos de instalação, o Typical e o Advanced. Se você olhar aqui nesse menu lateral aqui, nós temos várias opções aqui que a gente vai fazer as definições. Então aqui, no nome do database, vou dar aqui o nome, por exemplo, CDB3, eu já tenho outros bancos de dados criados. O Storage Type eu vou deixar aqui File System. E o Data File Location eu vou deixar aqui debaixo da Oracle Base, Oradata e o DB Unique Name, que é esse CDB3. É importante que esse diretório aqui, o usuário Oracle, seja ou dono ou tenha permissão de leitura e gravação. A mesma coisa para a Fast Recovery Area. Então você pode definir aqui um caminho para sua Fast Recovery Area, mas você precisa ter permissões ou de gravação e leitura, ou que o Oracle seja o dono desse diretório. Aqui no charset, caso você não saiba qual é o charset, utilize esse padrão, tá? Caso você vá migrar um banco de dados, por exemplo, de um servidor para o outro, você verifique na sua origem qual é o charset desse banco de dados de origem e crie aqui com o mesmo padrão aqui no destino. Então aqui você define aqui uma senha para o usuário e aqui eu vou criar ele como container database. Então eu vou criar aqui um banco de dados pluggable database aqui como PDB1. Aqui, pessoal, nessa definição aqui de escolher aqui criar como um container database, até o Oracle 11G você não tinha como criar um banco como container, só existia uma forma de criar o banco de dados. A partir do Oracle 12, você tem essa opção de criar o banco de dados como um container ou como um banco de dados, vamos dizer assim, tradicional. É, essa opção do Oracle Multitenant, que é você criar ele como container, ele permite que você faça consolidação de ambiente. Então imagina que você tenha, por exemplo, um servidor onde você, por exemplo, tem um database para o seu ambiente de vendas, um database para o seu CRM, um database para o seu RP. Então você tem vários databases e cada um desses databases você precisa administrar backup, gerenciar, monitorar conexões, se ele está disponível, fazer o gerenciamento desses bancos de dados.
Então você precisa gerenciar individualmente cada um deles. Então, quando você cria ele como um container, é como se você estivesse criando um banco de dados que gerencia outros bancos de dados. Então, você tem um banco de dados dentro de outros bancos de dados. Então, isso facilita muito ali no dia a dia. Então, você vai criar o seu banco container, que é o CDB3, e eu posso criar um pluggable database, que é um PDB, por exemplo, para o meu CRM, criar um PDB para o meu RP e criar um PDB para o meu sistema de vendas, por exemplo. Então você vai ter todos esses databases centralizados dentro de um único container database. Isso vai facilitar demais a administração e a partir do Oracle 21C, essa configuração é obrigatória. Você não tem essa, não vai ter mais essa opção que aqui no 19C tem, de você escolher se você quer como container ou não. Então eu sugiro você já utilizar como multi-tenant database, porque dessa forma você já vai deixar o seu ambiente preparado para as futuras versões. Então, quando você vier ali instalar, por exemplo, o 21 ou o 23, que está em vias de ser lançado aí a versão final dele, você já vai ter essa opção aqui de seu ambiente vai estar mais fácil de migrar para uma plataforma mais nova. E sem falar que isso aqui traz uma série de facilidades aqui. é, ele traz aqui uma série de facilidades aqui na administração. Então eu sugiro fortemente que você trabalhe com container database. Só que essa questão aqui do container database, o que eu esqueci de mencionar, é que ele é uma extra option, então você consegue criar até no máximo 3 PDBs sem pagar. A partir do terceiro PDB, você teria que licenciar essa extra option, que é o multi-tenant database. Tá? Então, mas até 3 você consegue utilizar. Então a gente vai criar um, então não temos problema. Então, se eu clicar agora aqui em Next, todas essas opções aqui, tá sendo resumido aqui, tá? Então tudo isso aqui a gente vai ver que vai sumir essas opções aqui, ó. Ele vai direto aqui para o sumário. Então aqui ele vai verificar aqui, então já foi direto para o sumário e ele já iniciaria aqui o processo de criação, tá? Então ele não me perguntou uma série de questões, ele pulou aqui, assumiu como default aqui uma série de questões, tá? Então eu vou clicar aqui em voltar e vou selecionar aqui a opção Advanced, que a gente vai passar aqui por todas as opções aqui. Então, essa primeira opção aqui do Database Type, eu vou deixar aqui Single Instance, porque a gente pode criar aqui como um hack, mas eu vou deixar como Single Instance, porque esse servidor aqui não está preparado para ambiente cluster. E também vou deixar essa opção aqui do General Purpose aqui marcada como default. Vou clicar aqui em Next. E aqui o nome do meu banco de dados. E o container eu vou criar como container, como eu tinha explicado assim, na tela anterior. Aqui eu vou deixar marcada essa opção aqui para usar a tablespace de undo local. Eu acho que isso aqui é uma configuração muito importante que você mantenha dessa forma. E eu vou clicar aqui em Next. Aqui ele está perguntando aonde eu quero armazenar aqui os meus arquivos de dados. Eu vou manter aqui no File System, poderia ser ASM File System. E aqui o local onde vão ficar os meus arquivos. E aqui ele tem um flag aqui perguntando se eu quero utilizar aqui o OMF. Sugiro que você utilize, que ele vai gerenciar e gerar o nome dos arquivos aqui de forma automatizada, simplifica aqui o processo de criação e administração de arquivos no banco de dados. E aqui eu tenho aqui a opção aqui de multiplexar aqui os meus dos logs e control files. Para ambientes de produção, eu sugiro que seja feito. Agora, para ambientes de teste, para treinamento, que a gente está fazendo aqui, eu acho que não é uma configuração necessária. Então, vou clicar aqui em Next. Então, aqui eu vou especificar aqui a minha Fast Recovery Area. Então, aqui é aquela mesma questão que eu havia explicado, tem um caminho e um size. Aqui ele está dando em 12 GB. Aí você pode definir aqui com um tamanho que você achar mais adequado. Eu posso botar, por exemplo, em giga, terabyte, enfim, de acordo com o que achar melhor. Você pode habilitar aqui o archive, mas eu não gosto de habilitar aqui durante a criação do banco de dados. Vou clicar aqui em Next. Aqui ele pede aqui para eu selecionar aqui um listener. Eu já tenho um listener aqui criado, ele está como up, então ele precisa estar como up. Ou eu poderia criar um novo listener aqui, mas como eu já tenho um, vou marcar ele e vou clicar em Next. Aqui a opção do Database Vault aqui eu não vou utilizar, acho que isso aqui é uma questão muito específica aqui para questões de segurança, então acho que não utiliza isso aqui na maioria das vezes. E aqui tem uma tela aqui que ele vai, essa primeira tem essa aba e mais outras 4 abas, né? Então essa primeira aba aqui a gente vai definir aqui questões de memória. Então a gente tem 3 opções aqui para marcar. Então essa primeira opção aqui eu vou definir aqui
a minha SGA e PGA, então eu posso definir aqui com a minha ferramenta aqui, eu posso vir aqui e digitar os valores que eu quero aqui. Por exemplo, eu quero botar aqui 8 gigas e aqui eu quero de PGA, eu quero, por exemplo, 2.000 megas, por exemplo. Então eu posso definir aqui 8.000 megas e 2.000 megas. Ou posso vir aqui na ferramenta aqui e fazer de maneira dinâmica. Você vai fazer isso aqui de acordo com o que você tem de memória RAM disponível no servidor. Nessa máquina aqui que eu estou trabalhando, eu tenho quase 40 GB de RAM, então eu consigo trabalhar com muita liberdade. A segunda opção é você fazer essa definição manual, porque aqui quando eu defino o SGA, ele está distribuindo aqui de maneira dinâmica aqui, o que vai ficar na CGA, na shared pool, no buffer cache, no Java pool, no large pool. Então, eu particularmente não gosto dessa opção aqui. Então, ou usaria a opção automática, que eu vou definir aqui um valor e ele vai distribuir entre a SGA e a PGA, ou uso essa opção aqui, que para mim eu gosto mais dela, tá? Eu confesso que eu gosto mais dessa opção aqui. Então, eu normalmente eu gosto de ter a flexibilidade de escolher o quanto que eu quero para SGA e quanto que eu quero para PGA. Mas para ambiente de teste, eu confesso que isso aqui não faz muita diferença. A segunda opção aqui, eu posso definir a quantidade de processos do banco de dados. Então você coloca isso aqui de acordo com o seu ambiente de produção, caso você esteja pretendendo fazer uma migração. Mas para ambiente de teste aqui acaba não fazendo muita diferença, que a gente não tem carga para isso. O charset aqui do banco, aquilo que eu tinha explicado, também deixa como padrão. Caso você esteja fazendo uma migração, utilize aqui o charset de acordo com o seu ambiente de produção. O Connection Mode sugiro que deixe como dedicado e Sample esquemas você não cria agora. Você pode até criar posteriormente. Vou clicar aqui em Next. Também não gosto de criar o Enterprise Manager aqui durante a criação do banco de dados e muito menos registrar ele no Cloud Control caso exista. Então deixo do jeito que está e clico em Next. Aqui eu posso definir aqui a senha para cada uma das contas, se system pdadmin, ou eu posso definir uma senha para todo mundo. Então vou colocar aqui uma senha para todo mundo. Aqui eu tenho a opção que eu vou criar o database. Eu posso salvar aqui um template aqui para que eu possa, por exemplo, numa próxima vez que eu executar aqui o DBCA, ele ter um template padrão. Ou eu posso até mesmo gerar os scripts de criação do banco de dados, tá? Então, mas aqui eu só vou deixar essa opção aqui de Create Database e vou clicar em Next. Então a gente viu aqui, agora entrou na parte do sumário, então aqui ele vai mostrar todas as configurações que nós fizemos. E eu vou clicar aqui em Finish e ele vai começar o processo de criação do meu banco de dados. E eu vou acelerar aqui o vídeo para que ele não se torne muito extenso. Bem, pessoal, aqui criação do banco de dados concluída com sucesso. O processo terminou aqui por volta de 15 minutos para fazer. Esse tempo aqui vai ser de acordo aqui com a capacidade da sua máquina, por exemplo, se você tem disco SSD, memória, CPU, tudo isso aqui vai influenciar no tempo de criação. Então, se eu entrar aqui no meu servidor e verificar aqui, eu já tenho aqui o meu CDB criado. Então, se eu der aqui um ponto .env e digitar aqui cdb3, eu já consigo me conectar no meu banco de dados. Name, open mode from $. Então aqui ele está, o meu banco de dados cdb3 está aberto como leitura escrita com sucesso. Então aqui, agora a gente vai voltar aqui para o DBCA para que a gente possa aqui fazer a exclusão desse banco de dados aqui, que é a segunda parte aqui do nosso vídeo. A exclusão do banco de dados é bem simples, bem rápida. Vou marcar aqui a opção Delete. Vou selecionar aqui qual banco de dados eu quero excluir. Vou digitar aqui a minha senha do System.
do SIS, perdão. Aí tá perguntando se eu quero desregistrar ele do Enterprise Managed Cloud Control, eu não estou registrado, então. Aí aqui ele vai fazer um sumário do que ele vai fazer, de tudo que ele vai apagar. Ele vai apagar os arquivos de dados, ele vai confirmar se eu realmente quero fazer isso, marcar que sim. Então aqui ele vai fazer aqui todo o processo de exclusão. Aqui ele é bem rápido, o processo de criação demorou aqui uns 15 minutos, agora de exclusão aqui, ele faz aqui em menos de 1 minuto aqui, ele termina de fazer essa exclusão do banco de dados. Então aqui é só aguardar aqui um pouquinho até que ele faça esse processo. E quando ele terminar de fazer, a gente não vai ter mais aqui arquivos no sistema operacional, não vai ter mais processos no servidor, então ele vai deixar a máquina aqui limpa, sem nenhuma informação desse banco de dados que nós criamos. Então aqui só aguardar aqui mais um pouco. Mas só por causa que eu falei que é rápido, ele demorou um pouco mais. Beleza. Database deletado aqui com sucesso. Então se eu voltar aqui para o meu ambiente e dar um PS aqui, ele já não vai ter mais aqui o CDB3, então ele excluiu. Então se eu entrar aqui no meu OraTab, que ele também tem aqui as configurações do banco de dados, também não tem mais informações. Se eu entrar dentro do meu diretório OPT, Oracle, Oradata, então ele também já não tem mais informações do meu banco de dados, então com isso o banco de dados é excluído com sucesso. E com isso aqui nós encerramos aqui esse vídeo aqui de como criar e excluir um banco de dados aqui via interface gráfica. Até o próximo vídeo.